Olá Pedro, obrigado por vires à Universidade de Lusófona, seja bem-vindo. Gostaria de fazer algumas questões. É uma boa altura para te entrevistar, porque recentemente, há cerca de 2 meses atrás, estiveste no Brasil e vieste lá com mais um presentinho, mais um prémio do teu último filme. É Correto? verdade, é. Os Olhos do Farol é o nome do último filme, é uma curta-metragem de cerca de 15 minutos e tem corrido bem ao nível dos festivais. É uma curta-metragem que combina várias técnicas e que foi um filme que demorou algum tempo a produzir devido a variedíssimas questões de produção, a questões dos dinheiros e tecnicamente pôr aquilo tudo de pé, encontrar a equipa, porque, como sabes, em Portugal ainda não temos assim tanta gente a produzir animação. Tu há cerca de 15 anos atrás, tens feito muita coisa, entretanto, mas há 15 anos atrás tiveste um filme fantástico, mais outro, totalmente diferente deste, com um tipo de produção diferente, e portanto, ainda bem que falas em produção, até porque essa tua experiência de realizares um filme há 15 anos e agora o outro, com um panorama tão diferente da animação a nível mundial, que já tem uma história tão grande. Nós tivemos prémios cá em Portugal, em NSI também, de outros realizadores, por exemplo. E neste caso, o que é que tu sentes na história do Gato e da Lua, de 1995, que apoios é que tiveste num filme que é basicamente a preto e branco, e agora tens um de desenho animado, e agora tens uma técnica totalmente diferente, com mistura de vídeo e imagem. O que é que tu sentes de dificuldade de produção destes dois filmes, de apoios que tiveste ou não tiveste em Portugal, e que maiores dificuldades é que tu sentiste então na sua concretização, que resultou de forma brilhante? Bom, é curioso que, de facto, os filmes são completamente diferentes. Um é só em desenho, como tu disseste, o gato, e o último, de facto, é mais complexo tecnologicamente. E apesar da diferença tecnológica que levou à produção de cada um deles, e mesmo ao espaço que se passou entre a produção de cada um deles, a situação em Portugal, obviamente, melhorou, evoluiu muito, há muito mais gente a fazer animação, mas não há, assim, ainda muita gente a fazer animação. De modo que, o que é que nós encontramos? Por exemplo, no Gato e na Lua nós trabalhámos, ou eu trabalhei com uma equipa maioritariamente saída de pessoas que vinham das Belas Artes. Ou seja, não tinham, só apenas uma é que tinha experiência de trabalhar com animação. Quando começámos a fazer o Farol, obviamente o panorama era diferente, já havia muito mais gente a fazer animação, mas não havia gente suficiente, porque os que existiam já estavam de facto ocupados a trabalhar noutras produções de outros realizadores. De modo que, de alguma maneira, houve um certo paralelismo, porque nós fomos buscar 2 ou 3 elementos que tinham experiência ao nível dos layouts, da própria animação, tinham experiência ao nível de trabalho em estúdio, que é uma coisa que agora já podemos dizer que existem várias. Na altura em que se fez o Gato e a Lua, existiam muito poucos. O Filmógrafo no Porto era o único estúdio de cinema de animação de autor. Atualmente já não é bem assim, já há mais estúdios em Lisboa. No Porto, neste momento, não há nenhum profissional. E isso fez com que, de facto, quando tivemos a recrutar pessoas para trabalhar neste filme, que era um filme maior, era e é um filme maior que o Gato e da Lua, portanto, o Gato tinha 5, este tem 15 minutos, tivemos que ir recrutar pessoas que não tinham ainda trabalhado em animação. Isso, por um lado, para o Pedro Serrazina, realizador, tem algumas coisas que são interessantes, que é o facto de poderes trabalhar com pessoas que ainda estão com um certo grau de abertura para experimentar e para aprender, e eu acho isso bastante interessante. Por outro lado, obviamente, tem um lado que é menos positivo, que é o facto de teres que investir grande parte da produção a formar as pessoas. Por outro lado, só para acabar, e enquadrando com o trabalho que se faz aqui na Lusófona, ou, por exemplo, na Católica, que alguns dos alunos da Católica do Porto acabaram por trabalhar comigo, neste momento, de facto, já existem estes cursos que permitem que o panorama do cinema de animação em Portugal vá crescendo e vá criando o seu próprio mercado, porque começam a haver cada vez mais pessoas formadas que podem, espero eu, vir a abrir mais estúdios e vir a trabalhar em situações destas, em curtas-metragens, ou em publicidade, ou seja em jogos, seja o que for. Pois eu gostaria de entrar também na questão da formação, até porque tu foste estudar para a Inglaterra já, Claro. E depois ficaste lá também como docente noutra universidade, penso Kent. Exato.
Mas antes queria só fazer uma questão ainda sobre Os Olhos do Farol. Foi uma produção também com a Holanda. E esse apoio eram contactos teus? Era algo que já estava instituído? Não, era o apoio, voltando até um pouco algo que tu me perguntaste há pouco, o apoio original foi do Instituto de Cinema e Audiovisual, o ICA. Esse apoio, como normalmente acontece, não chega para cobrir a produção, o que eu até acho normal, e era importante, de facto, encontrar depois algumas formas de coprodução. Eu próprio entro com algum dinheiro, mas através realmente de contactos pessoais tinha várias pessoas em vários locais, nomeadamente na Holanda, que mostraram grande abertura e interesse pelo projeto, viram o projeto, depois começámos a trabalhar com eles. E basicamente eles encontraram match funding, portanto dinheiro de fundos holandeses para completar a produção. E enquanto isso, realmente foi interessante porque eu estava a viver em Inglaterra, o grosso da produção da animação em si foi feito cá, por animadores portugueses, e a pós-produção foi feita na Holanda, portanto a composição digital dos vários elementos que referias há pouco, das filmagens do mar real, dos desenhos das personagens e dos cenários, isso tudo foi tudo composto na Holanda. E a música foi feita em Inglaterra, o que espalhou tudo, mas neste momento já é relativamente fácil fazer as coisas assim. Estamos a falar então mais ou menos em relação aos dois filmes, ao primeiro, História do Gato e a Lua, mais ou menos quantas pessoas e a nível de budget um projeto destes ronda aproximadamente, obviamente. O Farol é provável que tenha chegado aos 200 mil euros para cima. Mas pronto, não sendo produtor, nunca estou não domino essa área. Não tenho ideia do dinheiro que foi gasto no Gato, mas uma coisa sei, a equipa de produção não foi muito maior. O tempo de produção do Farol, portanto, foi necessariamente maior, mas é curioso que o Gato e a Lua demorou 1 ano e meio a fazer, e são só 5 minutos. O Farol demorou cerca de 2 anos de produção e nós tínhamos cerca de 5 pessoas a trabalhar ao nível da animação em Lisboa, 2, às vezes 3 na Holanda, depois a fazer a pós-produção, e depois a acompanhar a pós-produção de Lisboa também tivemos mais 3 pessoas, cerca de 3 pessoas. Portanto, estamos a falar da volta de 10 pessoas, um bocadinho mais às vezes, pontualmente. E durante o Gato acho que tivemos 7, 8. Também chegámos às 10 pontualmente, quando é preciso começar depois a pintar. Portanto, a escala de produção de uma curta-metragem não varia assim muito. E é curioso, alguém dizia no outro dia, quando se falava sobre isso, depois, a certa altura, quando tens uma equipa, determinada equipa consegue produzir até quase, não digo uma longa, porque isso é uma coisa muito maior, não é? E neste momento em Portugal será complicado fazer uma longa, mas é possível, começa a haver talento. É preciso realmente termos mais profissionais que se mantenham na área e por aí temos outras conversas que têm a ver com onde é que veio o dinheiro, para essas coisas, isso tudo. Claro. E já agora a nível de profissionais, tu então tens uma experiência que tiveste em Inglaterra, formaste futuros animadores em Inglaterra e chegaste cá, estás no Porto, estás aqui em Lisboa na nossa universidade. Já agora, se pudesses, já que estamos a falar destes tempos de produção de um ano e meio, da necessidade de formar especialistas, explica-me mais ou menos o que é que tu fazes nestas universidades, principalmente aqui, que tipo de disciplinas e que matérias é que focas e como é que achas, deixo já a segunda pergunta, como é que achas que estás a contribuir, podes contribuir e Portugal pode melhorar de alguma forma os seus projetos de animação com este crescente de novos cursos em animação? Desculpa. Bom, vamos lá ver se eu consigo responder a tudo. Eu realmente fui para a Inglaterra, como disseste, fiz lá o meu mestrado e depois comecei a trabalhar como docente e em Inglaterra fui diretor de curso de uma licenciatura, portanto, durante 5 anos, cerca de 5 anos. E durante esse tempo trabalhei com a Universidade Católica do Porto e, entretanto, comecei a trabalhar aqui na Lusófona. O meu trabalho nas universidades cá é mais pontual, portanto não tenho o mesmo papel de coordenação que tinha em Inglaterra. O que é interessante, porque enquanto eu estive lá já tinha essa possibilidade, o que me permitia ter um pouco um pé num lado e um pé no outro e comparar e ganhar experiência das maneiras diferentes como se ensina a animação, em duas partes completamente diferentes do mundo. E a Inglaterra é curioso que
Obviamente há muito mais gente interessada em fazer animação, o mercado é muito maior, mas o mercado também é muito mais competitivo. Portanto, isto serve desde já de aviso para todos aqueles alunos que me vêm sempre perguntar lá fora é tudo mais fácil. Não é. As condições podem ser melhores em algumas situações, mas noutras são mais complicadas. E até, aliás, posso dizer que as condições técnicas são melhores muitas vezes cá do que lá, porque lá são cursos que já existem há mais tempo, que não têm sempre orçamento para fazer o seu update, digamos, enquanto que aqui os cursos são mais recentes e o material tende a ser mais recente também. Aqui, o que é que nós estamos a tentar fazer? Obviamente, com o aparecimento destes cursos, estamos a tentar fazer aquilo que se faz lá fora. Realmente estamos a tentar criar profissionais e na Universidade Lusófona o curso tem, de alguma maneira, um certo eco, faz um certo eco daquilo que eu fazia lá fora em Inglaterra, em que o nosso curso da Universidade de Kent, da University for the Creative Arts, nós apostávamos muito em que os alunos têm que ser flexíveis. Eu, pessoalmente, não acredito que os alunos devam, principalmente no clima em que vivemos atualmente, não sou da opinião que os alunos devam focar apenas numa técnica. Acho que é fundamental estarmos preparados para ser flexíveis, para sermos criativos e para termos a possibilidade de criativamente propor aos clientes várias alternativas. É muito fácil acreditar que a animação digital vai propor todas as soluções para o mundo, mas isso não é verdade. Quer dizer, é cada vez mais interessante perceber que, se calhar, meios analógicos de resolver certos problemas podem ser visualmente mais interessantes do que apenas soluções visuais digitais. De modo que, em Inglaterra, eu trabalhava muito a esse nível e aqui estamos a tentar fazer um pouco a mesma coisa. Preparar os alunos tecnicamente, obviamente têm que saber animar, têm que encontrar soluções. E estamos a tentar criar os animadores do futuro em Portugal. E essa falta de cultura de animação em Portugal, que apesar de termos os realizadores com grandes prémios, sentes de alguma forma nos nossos alunos alguma dificuldade de preparação ou falta de conhecimento do que é a animação? Isso sente, mas isso também se sente em Inglaterra. O que não deixa de ser curioso, e isso às vezes nós temos uma certa tendência a minimizar o que se vai fazendo em Portugal, é que, enquanto diretor de curso lá, eu tinha alunos ingleses ou estrangeiros de outros países, porque obviamente lá há muitas nacionalidades e muitos alunos de outras nacionalidades, alunos que vinham ter comigo às entrevistas para se candidatar ao curso, dizendo que conheciam o cinema de animação português e queriam aprender um pouco, porque sabiam que eu vinha de lá e tinham tendência a focar nesse lado. A animação em Portugal é algo fantástico. E depois chegas cá e tens a perspectiva que, obviamente, as coisas não são assim. Em Portugal, pouca gente, se calhar, sabe que nós, de facto, temos meia dúzia de realizadores que são hiper premiados lá fora. Como é que isto se inverte? Realmente inverte-se educando os alunos, mostrando-lhes filmes, não só estrangeiros como os próprios filmes que vão sendo feitos em Portugal, para haver uma cultura que perspectiva as coisas, para sabermos que nós cá também podemos fazer, que podemos fazer tão bem ou melhor que aquilo que se faz lá fora. E depois é como em todo lado, quer dizer, os alunos chegam com vários níveis de preparação. É preciso mostrar-lhes coisas, discutir as coisas com eles, ensinar-lhes cinema, ensinar-lhes dramaturgia e, obviamente, ensinar-lhes a animar e dar-lhes a ver que, de facto, há sempre várias maneiras de encontrar uma saída para uma área que é competitiva, onde em Portugal ainda há alguma saída, mas onde, de facto, não é uma área por excelência, onde Portugal tenha investido nos últimos anos. Claro. E principalmente na parte de cinema de autor, porque a nível de publicidade, etc. Há bastante, exato. É curioso porque a animação em Portugal, a animação de autor, de facto, é que tem trazido mais nome para o cinema de animação português. O cinema de animação português é o cinema em Portugal que mais prémios tem ganho, mais que a imagem real. Não estou a tentar criar qualquer competição, mas não deixa de ser curioso. E é importante que isto pareça que nós até mostremos isso aos nossos alunos, porque eles às vezes não têm sequer essa consciência, o que é um pouco dramático, mas a partir do momento em que isso também esteja estabelecido, também as pessoas começam a acreditar mais que podem fazer certas coisas, podem arriscar, que não têm que cumprir certas fórmulas de abordagem e que as coisas podem ser de facto mais criativas, porque tem sido isso que de facto tem trazido o reconhecimento para a animação portuguesa. Muito bem, então acho que podemos concluir com uma última pergunta, se calhar, que é, além dos teus projetos de ensino, que estás bastante empenhado, acredito eu, tens já em vista algum projeto de animação teu para que queiras revelar aqui um bocadinho? Podemos falar. De facto, eu acho bastante interessante usar o cinema de animação
porque me permite realmente explorar várias técnicas e nos poucos filmes que fui fazendo nos últimos anos, seja em Inglaterra, seja cá, nunca uso a mesma técnica. Não é um dogma, mas acho que cada projeto, cada conceito, cada ideia, cada história, seja o que for, pede uma abordagem diferente. E neste momento não estou a fazer necessariamente um filme de animação. Tenho em mãos um projeto bastante pessoal, que é próximo de um documentário, onde eu vou usar realmente registros de imagem real de um espaço determinado que representa uma certa memória, um determinado espaço de transição que me é muito próximo, é a casa onde eu habito atualmente. E vou usar a animação para complementar essa realidade e para fazer uma ponte com o passado e tentar ilustrar um bocado a passagem do tempo e o modo como o espaço concentra as memórias e a vida das pessoas. E, pronto, acho interessante que a animação me permita chegar a outros processos narrativos que o cinema de imagem real não permite. E interessa-me tentar conjugar os dois. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, eu.